Visão Espírita, a revista eletrônica do Espiritismo. Especial Chico Xavier. Prezados amigos telespectadores, mais uma vez, estamos iniciando o programa Visão Espírita, desta série Chico Xavier Especial. E no programa de hoje, nós teremos alguns trechos de filmes que são até considerados inéditos para a maioria dos espíritas, de amigos de Chico falando a respeito da sua vida, da sua convivência com Chico. Teremos o Geraldo Lemos, o chamado Geraldinho, falando com Chico a respeito de Brasil, coração do mundo, e vocês vão ver o que Chico falou sobre isso. Nós teremos em cenas que ensinam, que é exatamente algumas cenas do filme de Chico Xavier que a Globo exibiu na sua minissérie, e nós pegamos algumas cenas para trocar ideias com alguns amigos em mesa redonda. E a cena de hoje vai ser exatamente aquelas cenas das conversas de Chico com o pároco, aquele pároco que tentava tirar da cabeça dele que mediunidade era coisa do demônio. Esperem e vocês assistirão. Teremos o Evangelho Musical, com os nossos amigos Jorge Reis e Luiz Carlos, falando a respeito, com música e com trechos falados sobre Chico Xavier. O Alain nos dá algumas informações muito importantes baseado na filosofia e, sobretudo, na doutrina espírita, também versando com a vida de Chico Xavier. Em cenas que ensinam, que nós captamos alguns trechos do Pinga Fogo, gravado pela TV Tupi em 1971, num trabalho do jornalista Saulo Gomes. Hoje, o nosso amigo Monte Oliva vai estar comentando cenas deste programa onde Chico falava e falou a respeito dos milagres. Geraldo Lemos, o mesmo Geraldinho do outro quadro, também nos falará a respeito da sua convivência com Chico nos momentos mais críticos da saúde do médium. Na mensagem, o nosso amigo Mário Vinhas, sempre com o seu trecho, a sua mensagem oportuna para todos nós, para os nossos corações e para as nossas inteligências. E teremos também a oportunidade de verificar a emoção gravada no momento em que ela foi entrevistada sobre a vida de Chico Xavier, que é a professora e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas, a professora Suzuka Yashizumi, a respeito de Chico Xavier. É uma entrevista curtinha, mas muito interessante no programa de hoje. E teremos, para encerrar, como é o último programa desta série, nós encerraremos com as palavras do próprio Chico Xavier. E depois a energização da água, que vocês já devem ter colocado aí o seu copo com água, dessa energização na corrente de energias, de pensamentos e de sentimentos de todos nós. Muito obrigado por esta audiência e tenhamos um bom programa. Falando de Chico. Ele sempre se referiu ao Brasil com muito amor, com muito carinho, mostrando-nos que o Brasil tinha uma destinação histórica de ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E ele sempre foi muito enfático ao dizer que nós estávamos, apesar de todos esses pesares, progredindo muito. E que a nossa especial destinação era uma responsabilidade histórica com a espiritualização do planeta terreno. Que o Brasil tinha essa missão no futuro. Certa vez eu perguntei a ele sobre essa questão, por que do Brasil sofrer tanto?
com esses problemas sociais, políticos e econômicos ao longo dessas várias décadas, últimas décadas, sendo que ele era, no dizer dos espíritos superiores, a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E ele me respondeu assim: Geraldinho, se o próprio fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, morreu pregado numa cruz, depois de sofrer todo tipo de vilipêndio, todo tipo de humilhação, morreu pregado no meio de 2 ladrões, não é? Com todo o escárnio, com todo o desprezo do mundo imediato, por que é que nós, na qualidade de coração do mundo e pátria do Evangelho, haveríamos de ter privilégios? Só aí que eu compreendi essa grande questão, não é? E pude internalizar em mim essa responsabilidade que nos cabe a todos, como espíritas cristãos, como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, de transmitir àqueles que nos rodeiam um pouco de paz, de concórdia, de amor, que isso que o Chico nos exemplificou com mais retidão, com mais eficiência. Cenas que ensinam. Agora eu quero levar essa paz para os outros. Quero abrir um lugar para ajudar quem precisa. Eu sei que você não é mais aquele menino. Mas para mim você vai ser sempre aquele Chico. Agora muita gente vai zombar de você. Você sabe, não? Você vai ser perseguido. Você pensa nisso? Eu sei que o senhor fala isso pro meu bem. Mas agora eu estou disciplinado, agora eu tenho uma missão. Ajudar os outros, falar de espiritismo. Oh! Mas você é muito novo para decidir isso, Chico. A igreja é contra. E eu... Você me desculpe, mas... se você continuar assim, eu, infelizmente, não vou poder mais receber você. Eu queria que o senhor ficasse amuado. Não estou amuado. É que você é uma pessoa muito boa, Chico. Como é difícil encontrar tanta bondade hoje em dia. Dá sua bênção. Que a felicidade, o nosso bem maior, esteja sempre com você. E que a Virgem Santíssima derrame suas bênçãos sobre a sua cabeça. Amém. Vá com Deus, minha filha. Obrigado, meu amigo de sempre. Caros amigos telespectadores, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Cenas que Ensinam, que tem como base estas cenas que vocês acabaram de assistir do filme de Chico Xavier. Nós vamos aos nossos irmãos Yolanda Garzon, Carlos Alberto, Jorge Reis, que aqui está conosco para comentar esta cena, Cenas que Ensinam. Vamos começar com o Carlos. Ô Carlos, esta cena que nós acabamos de assistir aí agora, né, é uma cena inclusive que envolve aí um irmão nosso de uma outra crença, né, da Igreja Católica, esse padre que, aliás, até por fidelidade religiosa, ele não quis, num primeiro momento ali da cena, dar o braço a torcer a nível da mediunidade do Chico. Pelo contrário, ele tentava, né, fazer com que o Chico se afastasse. Mas, acho que como bom espírito, bom coração, até a própria cena, ela mostra bem isto, né?
que o padre, no fim, falou, tá bom, o Chico, é verdade mesmo, você tem, vai em frente, né? Mais ou menos isso, né? Então, e a gente sabe hoje que as religiões, muitas delas usam a prática da mediunidade, até os próprios católicos, evangélicos, mas sem esta expressão de dizer é mediunidade. Por que você acha isso? Bom, uma das formas é a falta de conhecimento. Que nós vemos dentro da doutrina da religião católica, nós vemos os carismáticos que praticam a mediunidade de forma plena, só que de uma forma velada. Eles não aparecem. E hoje aqui em São José dos Campos, nós vemos aqui na Igreja do Espírito Santo, no satélite, a missa da quinta-feira, que é a missa de cura, é o espiritismo sendo trabalhado lá dentro. Por quê? Porque a espiritualidade maior tem trabalhadores, tem ceareiros em todas as religiões. Não é privilégio nosso, temos espíritos trabalhando ao nosso lado. Aos evangélicos também, que nós, em tempos atrás, nós assistíamos na televisão, aqueles trabalhos de desobsessão, que tiravam o espírito e soltavam ao léu. Só que eles não sabiam das consequências que isso causava aos espíritos e às pessoas que eram obsidiadas. Então, o grande problema que tinha nesses trabalhos de desobsessão era a falta de conhecimento. E é isso que nós, da doutrina espírita, trabalhamos muito, para que o conhecimento chegue a todos, e é o trabalho dos ceareiros de Jesus, que estão em todas as religiões, é levar o conhecimento. Então, hoje nós estamos vendo as religiões trabalhando reforma moral, na luta pela evolução da própria religião, senão ela vai cair num vazio, no desconhecimento, pela falta de crença. Perfeitamente. Yolanda, você queria complementar? O Espiritismo, como Consolador prometido, ele estará certamente para toda a humanidade. Então, as pessoas não precisam se converter ao Espiritismo, basta a prática do bem. Agora, quando se perguntou a Chico Xavier se um dia todos seriam espírita, ele disse que não, né? Que a ideia espírita estaria em todas as religiões. Então, o importante é a prática do bem, é o amor ao próximo, né? A gente não precisa se converter ao espiritismo, seria uma imposição, né? Isso não é cabível. O importante é a prática do bem, é o exemplo do Evangelho do Cristo na Terra. Jorge, algum comentário? Para fechar, né, para falar do que os dois falaram muito bem já, essa resposta que é muito bonita, quando é dada que se pergunta se a doutrina espírita seria a religião do futuro, como muitos nós espíritas pensamos até, né? Quando a gente começa a ter os conhecimentos espíritas, a gente fala, poxa vida, o espiritismo vai dominar o mundo, vai ser a religião do futuro. E a resposta é, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Porque quando ela foi codificada por Allan Kardec, a espiritualidade passou essas informações justamente com esse fim. Que toda a humanidade tivesse conhecimento daquelas novas informações e colocasse em prática. O grande objetivo da doutrina espírita não é conversar com espíritos, não. O grande objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. No dia que o ser humano conseguir se transformar moralmente, a doutrina espírita está plena, está completa. Exatamente. E olha bem, essa cena que nós assistimos, né, o Chico em 1927, praticamente 1927, ele já se dizia médium, né? Depois disso, tanto é que essa conversa dele com este pároco, amigo dele, demonstra perfeitamente já a convicção do Chico em relação a ser um médium, né? Nós assistimos. Então, e ainda hoje, perguntar para você, Carlos, ainda hoje nós vemos muitos médiuns que às vezes têm vergonha, né, tem algum receio, ou tem medo de publicamente, no seu meio social, se dizer médium. Né? Às vezes você até é amigo de uma pessoa no trabalho, e depois de vários meses você fica sabendo que aquela pessoa frequenta o centro espírita, e já tivemos nós oportunidades, né, de um ao outro se dizer espírita. Por que essa contenção de muitos médiuns
né? Até trabalhadores mesmo em casas espíritas com receio de se dizer médiuns no seu meio social. O que nós vemos principalmente, Nelson, é que os hospitais psiquiátricos estão lotados de médiuns mal trabalhados pelas próprias famílias, porque desde sempre há a vergonha de ver que tem um parente mediúnico, que tem um problema dentro de casa, e esse problema é a mediunidade aflorada. Yolanda, você teria algum comentário complementar? Quero assim falar. Olha, infelizmente a gente encontra no movimento espírita pessoas que dizem assim, estou tentando ser espírita. E a gente não vê o evangélico dizendo, eu estou tentando ser evangélico, eu estou tentando ser católico. Ele se coloca como um religioso espírita, budista, evangélico. Então essa é a nossa postura frente à doutrina. Ok. O Jorge, algum comentário, complemento? Nelson, o conhecimento é a base de tudo, né? E é claro, se nós somos aí das doutrinas que nós conhecemos, que existem no mundo, talvez os mais novos aí, né? 154 anos apenas, dessas informações espirituais passadas por Allan Kardec, nós somos pressionados há muito tempo, né? Agora, é como o nosso irmão Richard Simonetti, certa feita, em uma palestra para os estudantes de uma faculdade, de uma universidade, perguntou se tinha alguns espíritas ali, se tinha alguns médios, e muitos jovens levantaram as mãos, dizendo que eram espíritas. Ele falou, mas por que vocês não propagam o espiritismo aqui nos muros da universidade? Ele falou, não, porque nós falamos que somos espíritas e as pessoas ficam dando risada da gente, né? Ele falou, poxa vida, que bom, porque na época de Cristo eles jogavam a gente para os leões. Então vamos ficar tranquilo que ninguém está jogando mais a gente para os leões, não. Vamos ter coragem de falar que somos espíritas, vamos ter coragem de assumirmos essa doutrina maravilhosa que é a nossa, e o importante é a divulgação, o importante é a propagação, e é isso que nós estamos tentando passar para vocês. Chico Xavier é de vanguarda, foi super corajoso de enfrentar aquilo que ele veio fazer, e foi vitorioso. Quem sabe, se mesmo pequenininho, a gente consiga ser vitoriosos também, levando a essa informação da doutrina espírita para todos. Ok, nós encerramos mais desse quadro em que cenas que ensinam nos propiciam todos esses comentários. Muito obrigado, Jorge, Yolanda, Carlos Alberto, e aos ouvintes, até a próxima. Você pergunta e o Visão Espírita responde. Você pode perguntar e o Visão Espírita responde. Mande suas dúvidas, perguntas ou sugestões para o nosso programa. O endereço está na tela. Você pergunta e o Visão Espírita responde. Evangelho Musical. Queridos amigos, paz e alegria em todos os corações. Estamos aqui mais uma vez no programa Visão Espírita para fazermos um evangelho musical em homenagem ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e juntamente com Luiz Carlos, meu amigo Luiz Carlos, nós vamos aqui fazer esse tema, Chico Xavier, uma vida de amor. Mas para nós falarmos um pouco aqui do nosso querido Chico Xavier, a gente queria convidar vocês para a gente fazer uma viagem de volta ao ano de 1910, especificamente na cidade de Pedro Leopoldo, né? Onde no dia 2 de abril estava nascendo um menino que na pia batismal recebeu o nome de Francisco, provavelmente em homenagem ao santo de Assis, a Francisco de Assis. Filho do casal João Cândido Xavier, operário de profissão, vendedor de bilhete de loteria nas horas de aperto, e de Dona Maria João de Deus, que era de prendas domésticas, era dona de casa. Chico Xavier, ele cresceu como qualquer criança do interior, correndo, subindo em árvore, andando descalço, era livre como os pássaros. Só que com 5 anos de idade, esse garoto teve digamos assim, um baque muito forte na sua vida,
que sua mãezinha adoeceu e logo veio a falecer. A Dona Maria João de Deus desencarnou, deixando o Chico Xavier e muitos outros filhos, e ele estava com 5 anos de idade. Esse o senhor João Cândido não tinha condições, acabou levando essas crianças para serem criadas por parentes, por amigos. Chico Xavier foi para a casa da sua madrinha, a Dona Maria Rita de Cássia. Dona Maria Rita era muito perversa, muito má, era uma verdadeira inquisidora, e ali se tornou um transtorno a vida daquele garoto. Porque ela, qualquer coisa, batia, era beliscão, era tapa, fazia ele vestir camisola de mulher, dizia que ele sempre estava com um diabo no corpo. Quer dizer, você fazer isso com uma criança de 5 anos de idade é terrível, né? Enfiava o garfo na barriga dele, como a gente sabe bastante. E também, ela, no cume disso, né? O máximo que ela fez um dia foi fazer até ele lamber a ferida de uma criança que ela criava, chamada Moacir, amando de uma curandeira que tinha. Então o Chico Xavier ficava desesperado. E por essa época também, ele passou a ter visões da sua mãe, da Dona Maria João de Deus, a qual chegava até ele e pedia que ele se acalmasse, que ele tivesse paciência, que as coisas iam mudar, que tudo aquilo se transformaria um dia. Chico Xavier sempre declarou para nós que tinha 2 músicas de preferência. E uma das músicas preferidas dele é a música Ai Lili. E quando nós escutamos essa música, nós acabamos entendendo por que aquela criança e aquele adulto depois gostava tanto dessa música Ai Lili, que é exatamente ela que nós vamos cantar para vocês agora. La la ya, la la ya, la la ya. La la ya, la la ya, la la ya. La la ya, la la ya, la la ya, la. La la ya, la la ya. Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili, ai Lô. La la ya, la la ya, la la ya. La la ya, la la ya, la la ya. La la ya, la la ya, la la ya, la. La la ya, la la ya. Passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu levo a vida cantando ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz:
ai lili, ai lili, ai lu. Por isso é que sempre contente estou, ai lili, ai lili, ai lu. Então, quando a gente escuta essa música, ai lili, a gente vê, né, que a criança acabava gostando dessa música porque era cantando que ele acabava acabando com aquele sofrimento dele. E ele cresceu com essa música ali e gostava muito dela, né, depois de adulto. Mas felizmente, para Chico Xavier e para os seus irmãos, o seu João Cândido resolveu se casar novamente. E encontrou uma mulher maravilhosa. Encontrou a dona Cidália Batista, que era tão maravilhosa que decidiu que só se casaria com o seu João Cândido se ele reunisse os filhos dele dispersos e colocasse para ela tomar conta, para ela criar. E foi assim que aconteceu. Dona Cidália foi uma grande amiga de Chico Xavier. Ela dizia que ela não entendia as visões que o Chico Xavier tinha, mas ela sabia que ele era um garoto que tinha um coração muito bom e pedia a Deus e tinha certeza que um dia ele conseguiria encontrar, conseguiria saber explicar por que aquelas visões que ele tinha. Mas o intercâmbio daquele garoto continuava. Ele foi crescendo e o intercâmbio com além era ativo, sempre continuava. Chegou ao ponto do seu João Cândido, do pai dele, querer interná-lo no manicômio para doentes mentais, né? O que salvou o Chico foi um amigo dele, que era o padre Sebastião Scarzelli, que era tido como um homem muito generoso, um homem muito bom, e ele fez uma proposta para o Chico Xavier ir trabalhar na fábrica de tecidos lá de Pedro Leopoldo, que naquela época pegava crianças para trabalhar. E ele dizia, olha, você vai trabalhar na fábrica de tecidos, ajuda a sua família, ajuda seu pai financeiramente e com certeza ele não vai querer mais colocar você no manicômio. E foi assim que aconteceu. Aquela criança foi trabalhar na fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo. Chegamos no ano de 1925. Chico Xavier estava com 15 anos de idade. Ele arrumou um emprego numa venda, no armazém do seu José Felizardo. E ali ele passou a ganhar 13 mil réis, que era o principal sustento da família, né? Quem ganhava mais na casa era ele, que sustentava todo mundo com 13 mil réis. Ele falou que foi uma época muito boa, mas ele só não gostava de vender cachaça, porque ele tinha que vender cachaça, vendia, o sujeito caía, ele ainda tinha que levar o sujeito embora para casa depois. O único aborrecimento que ele tinha era esse. Chegamos no ano de 1927, foi quando a família de Chico Xavier abriu um centro espírita lá em Pedro Leopoldo. Isso se deu porque tinha acontecido um problema sério de obsessão com uma das irmãs de Chico Xavier, e um casal espírita amigo ajudou e conseguiu curar a menina. Chico Xavier tinha todas as suas manifestações e eles resolveram abrir o primeiro centro espírita lá em Pedro Leopoldo. O primeiro presidente foi o seu José Cândido, que era o irmão mais velho do Chico Xavier. E logo ali, naquele centro espírita, o Chico recebeu a sua primeira mensagem, que mais tarde Emmanuel fala para ele que aquela mensagem foi do espírito Alta de Souza. Mensagem psicografada, né? Chegamos em 1931. Numa tarde, Chico Xavier estava lá descansando, sobre a sombra de uma árvore, em um açude lá em Pedro Leopoldo. Foi quando pela primeira vez ele conheceu o espírito Emmanuel, que chegou até ele, né? O espírito Emmanuel que apareceu para ele pela primeira vez. E chegou fazendo um questionamento para Chico Xavier. O questionamento era o seguinte: você está disposto a colocar sua mediunidade ao trabalho ou a favor do Evangelho de Jesus? A resposta de Chico Xavier foi positiva, disse que sim, estava disposto. Mas o que ele achava? O que Emmanuel achava? E Emmanuel disse para ele: eu acho que você está preparado, desde que você respeite 3 pontos básicos. O Chico falou: mas quais são esses 3 pontos básicos? Ele disse: disciplina é o primeiro, disciplina é o segundo, disciplina é o terceiro. Disciplina, disciplina, disciplina. Isso marcou a vida do nosso querido irmão Chico Xavier. Nesse mesmo ano, Chico Xavier psicografou o primeiro poema com a assinatura de um morto, que é Casimiro Cunha. Mas depois começaram a surgir
vários e vários poemas assinados por figuras da mais alta cotação, como Castro Alves, Olavo Bilac, Antônio Nobre, Fagundes Varela, João de Deus, D. Pedro II, Casimiro de Abreu, entre outros tantos desconhecidos também que mandavam mensagem através de Chico Xavier. E Chico Xavier deixou para nós um maravilhoso poema. Um poema que tem o título É o Amor, o nome desse poema. E nós transformamos esse poema, adaptamos e fizemos uma música. Chico Xavier conta para nós que todas as manifestações de sentimentos são manifestações de amor. Até aquelas que nós consideramos como defeitos morais, como ódio, como orgulho, como ciúme, como egoísmo, são manifestações de amor em algum momento da nossa humanidade, né? Que se transformarão em amor pleno um dia, né? A música é Sentimentos de Amor. Essa música, ela está no nosso CD, no CD do Grupo Castelão, no CD No Sabor das Canções. Sublime é o amor que o homem traz em sua criação, conduz os sentimentos passo a passo, retrata em cada um a evolução. O amor está na fé, na esperança, o amor que busca Deus é oração. O amor está na fé, na esperança, o amor que busca Deus é oração. O amor quando analisa é estudo, o amor quando pondera é a razão. Na ciência o amor está investigando, o trabalho faz a edificação. A verdade é o amor que se eterniza, fraternidade é o amor em expansão. A verdade é o amor que se eterniza, fraternidade é o amor em expansão. Orgulho é o amor que enlouquece, quando está sem equilíbrio é paixão. O amor que se desvaira é ciúme, desespero é o amor na contramão. Se o amor fica doente vira ódio, sensualismo é o amor com ilusão. Se o amor fica doente vira ódio, sensualismo é o amor com ilusão. Renúncia é o amor que se depura, o ideal é o amor em elevação. Filosofia é o amor que está pensando, na caridade é auxílio e proteção. Simpatia é o amor que está sorrindo, os sentimentos são amor em construção. Simpatia é o amor que está sorrindo, os sentimentos são amor em construção. Luz de Amor é uma música que é o título do nosso segundo CD do Grupo Castelão. Ele conta essa história de alegria, conta essa história da saudade que nós vamos ficar dele, mas conta a história também da esperança, de saber que onde ele estiver, ele está trabalhando para o próximo. Isso nós temos certeza. Luz de Amor. Ele se foi num dia tão lindo, com todo o seu povo
passou sorrindo. Por toda a vida falou de amor, trazendo a todos o alívio, a dor. Tua voz se calou, suas mãos já não escrevem, perdemos o elo maior. Mas fica a sua vida como uma lição, uma esperança em cada coração. Teu corpo frágil há muito não tinha mais forças pra continuar. Mas ele sabia o dia marcado, um instante preciso para nos deixar. Sabemos que hoje, aonde estiver, prossegue incansável em sua missão. Em outros lugares, a outros corações, levando a paz, o amor e o perdão. São tantas páginas, verdades trazidas, lindas mensagens aclarando as vidas. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Sabemos que hoje, aonde estiver, prossegue incansável em sua missão. Em outros lugares, a outros corações, levando a paz, o amor e o perdão. São tantas páginas, verdades trazidas, lindas mensagens aclarando as vidas. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Paz e alegria no coração de todos e até a próxima. Informativo Visão Espírita. Ok, amigos, estou aqui para te fazer um convite. Nós estamos em Jacareí com as inscrições abertas para o 3º concurso de contos e poesias com temática espírita, o Prêmio Jorge Toledo Rizzini. É um encontro que acontece, como eu disse, acontece pela 3ª vez, dentro do nosso Encontro de Espiritismo em Jacareí, que será o 8º, que vai acontecer no mês de junho. As inscrições já estão abertas, o regulamento você pode pegar através do nosso e-mail, carlosmonteoliva@gmail.com, e você vai poder ver aqui embaixo o e-mail para que você possa obter mais informações. As inscrições vão até o dia 25 de maio e a premiação será dia 12 de
junho, dentro do 8º Encontro de Espiritismo em Jacareí. Eu conto com você, eu conto com a sua poesia, eu conto com o seu conto e eu conto com a sua participação. Minutos de Filosofia Espírita. Caros amigos, que a paz de Jesus nos envolva. No programa de hoje estaremos tratando a existência do Espírito. Ateus, céticos e materialistas não admitem sua existência. Muitos pensadores e cientistas também não o admitem. Exigem provas. Muitos até admitem a existência da alma, porém sempre vinculado ao corpo, que depois da morte nada mais sobrevive. Uma grande parte dos homens admitem a existência do espírito como substância distinta do corpo. Os espíritas, além de admitir a total independência do espírito e do corpo físico, assumem que ele continua existindo com a extinção do corpo. E vai além. Admite o espírito voltar a ocupar um novo corpo. Vários são aqueles que não aceitam o retorno a um novo corpo, indo ao extremo de considerar ridículo. Iniciaremos os nossos argumentos citando dois filósofos defensores da existência da alma e do espírito. São eles Aristóteles e Descartes. Aristóteles, com todo o seu pensamento realista e lógico, ao escrever o seu livro De Ânima, admite a existência de um intelecto ativo, imaterial e independente do corpo físico. Descartes, em seu livro Meditações Metafísicas, postula a existência de três substâncias, as quais ele designa res, do latim coisa. Res cogito, a res extensa e a res infinita. A res cogito, ou a coisa pensante, seria o espírito. A res extensa, ou a coisa extensa, seria o corpo físico, a matéria. E, finalmente, a res infinita, a coisa divina, que seria Deus. Como segundo argumento, nós citamos os fenômenos que denominamos cientificamente inexplicáveis, quais sejam curas, materializações e os conhecidos milagres das igrejas cristãs. Diferentemente das religiões que admitem a alma através da revelação, a doutrina espírita afirma a sua existência partindo de dois pontos: das manifestações e das revelações dos espíritos. Ainda mais, aproveitando este período de homenagem ao nosso saudoso Chico Xavier, citamos a série de fenômenos através dele realizadas. A exemplo, psicografia, materializações e outros, comprovando assim a existência do espírito. Mas a filosofia espírita, porém, segue um outro caminho que não o fenomênico para tal comprovação. Como os filósofos, a filosofia espírita faz a investigação racional e lógica para deduzir a sua existência. Por se tratar de um objeto de estudo que está além do sensível, argumenta através da dedução, da intuição e da indução a existência dele. Falando de Chico. Sempre lutou muito com as dificuldades orgânicas, mas o mais curioso, que muitas vezes nos surpreendia, era a sua boa disposição, a sua alegria contagiante
não é? A sua determinação em continuar trabalhando. E isso nos impressionava. Várias vezes encontrei o Chico acamado, de cama, não é? E julgava que naquele final de semana não teríamos reunião, justamente por causa da sua situação de saúde. E, no entanto, uma hora e meia antes da reunião, ele se levantava e parecia outra pessoa, extremamente bem disposto e decidido a servir mais uma vez em nome de Jesus. A mensagem. Gente, em algum momento, em algum lugar, alguém disse que para que a vida tivesse validade, ou seja, para que a vida valesse, a pessoa precisaria deixar um bem para a humanidade. Ora, então nós perguntamos, o que é deixar um bem? Contribuir para a humanidade. É claro que toda e qualquer situação que leve alguém a tomar um caminho do bem já é uma contribuição. Um simples bom exemplo que possamos passar é uma contribuição. E nós percebemos que todo tempo aí atrás, a história em si, nós temos percebido que muitas pessoas se dedicaram a conseguir algo de bom para deixar para a humanidade. Ora, se pergunta então, existiria algum exemplo em especial que nós poderíamos citar agora como deixando grandes bens para a humanidade? É claro que nós nos lembramos do nosso amigo Francisco Cândido Xavier. Esse sim não contribuiu apenas para uma ou duas pessoas. Esse contribuiu para milhares de pessoas. O seu trabalho, o exemplo que ele nos deixou, servem sim de espelho para que nós possamos pautar a nossa própria vida. Ora, perguntando ao Chico o que podemos fazer dentro do Espiritismo para contribuir para a humanidade, ele simplesmente nos disse: divulguem o Espiritismo. Ora, gente, ele nos diz mais: eu não consigo entender Espiritismo sem Jesus e sem Kardec. Isso é uma forma de chamar a atenção dos espíritas para que se unam de verdade, que deem-se as mãos e procurem levar a voz da doutrina, os ensinamentos espíritas, para que a sociedade saiba realmente o que é Espiritismo. Chico, muito obrigado mais uma vez por tudo quanto você nos trouxe. É quando nós nos lembramos de você, com todo o seu trabalho grandioso, você sim que conseguia sensibilizar e consegue sensibilizar o coração dos empedernidos. Você que consegue fazer brotar no semblante de alguém um sorriso quando ali só existiam lágrimas. Você, Chico, que sempre procurou incentivar as pessoas para o bem. Isso tudo nos traz mostras de quão grandioso você foi ou você é. Sabemos que você não gostava de elogios, por sinal fugia deles. Mas lembre-se, por favor, que as nossas palavras não são elogio, são simplesmente o reconhecimento de um grande trabalho que você fez, o reconhecimento de um grande missionário que você foi, o reconhecimento, sim, por tudo quanto você nos deixou em ensinamentos. Chico, você trouxe para nós uma nova forma de enxergar a vida. Seus 400 e tantos livros hoje pesam sim nas orientações que trazem. Foi um trabalho grandioso. Permita-me agora usar uma expressão moderna para dizer: Chico, você foi grande, cara. Valeu sim a contribuição que você deixou para a humanidade. Obrigado.
Valeu! Falando de Chico. Era grande admiração, mas o Dr. Hernani, por exemplo, evitava de estar perturbando ele, né? Toda hora indo lá. Mas eu tive a felicidade de ir com ele a Uberaba. Na época em que fizemos uma pesquisa, então eu tive a oportunidade de chegar lá naquela casinha do Chico, e ele apareceu assim na varanda, né, onde todos estávamos eu, Dr. Hernani, a Maria Júlia, o Ney, o Dr. Ferreira Filho, e o Chico saiu assim para nos cumprimentar e tudo mais. Foi um encontro super agradável. E mais tarde, ele, querendo conhecer a pesquisa do Dr. Hernani, ele marcou um dia, né, em 1978. Ele veio, fez uma visita ao Instituto. Como ele queria conhecer os trabalhos de pesquisa de Kirlian, que na época estava bem em voga, né? E o Chico, então, esteve lá a noite toda, até de madrugada, o Dr. Hernani mostrando todos os slides de pesquisa. E depois também fizemos a pesquisa do próprio Chico. Eu posso resumir o que o Dr. Hernani pensava do Chico? Por sinal, está registrado num livro chamado Matéria Psi, publicado pela editora Clarim, de Matão, que Chico Xavier, um dia, seria conhecido no mundo inteiro como o Buda branco do Ocidente. Eu fico até emocionada. O valor deste homem. Corrente de energização da água. Caros amigos telespectadores, mais uma vez nós agradecemos a sua atenção para este programa que estamos encerrando. E no encerramento de todos os programas, vamos nós todos nesta corrente forte, nesta corrente de energia, nesta corrente de pensamentos que tanto tem ajudado muita gente, assim como você poderá neste momento estar conosco, ajudando alguém do seu lar, se ajudando, colocando ao seu lado a água necessária como remédio a todos nós para aproveitarmos este momento de corrente de energias positivas. Vamos todos orarmos juntos. Chico Xavier já era, na sua vida encarnada entre nós, um hino de paz e amor. Já era uma prece viva através da sua conduta e dedicação ao próximo. Nos ensinou que orar é estarmos não só em comunhão de pensamento com a espiritualidade superior, mas ele também nos ensinou que nós sempre estaremos em comunhão de sentimentos elevados com os espíritos no momento da nossa oração. Espíritos que querem nos ajudar, que estão presentes em nosso lar, nos acompanham na qualidade de anjos guardiões. Nesse instante de prece, de energização desta água, se forma uma poderosa corrente de pensamentos e sentimentos. E que você está nos assistindo neste momento, está fazendo parte desta corrente. São dezenas, centenas de pessoas que com os pensamentos e os sentimentos no bem, no amor e na caridade, tão exemplificados pelo irmão Chico Xavier, procuram dirigir tanta energia renovadora e restauradora com auxílio dos benfeitores espirituais para esta água colocada ao seu lado e que já se transforma neste momento no remédio adequado para cada um de nós, para cada um dos seus familiares. Esta água se transforma em bênçãos divinas. Ela servirá em seguida para aliviar uma dor, um desequilíbrio físico, um desequilíbrio espiritual, e todos aqueles que dela se servir estará neste momento com o alívio dos bons espíritos. Vamos vibrar com todas as fibras mais sensíveis do nosso coração.
voltados para a paz e o amor de Jesus. Vibremos, vibremos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos, por mais uma vez atender às vibrações do bem geradas por esta corrente poderosa. Que assim seja, que assim seja. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa